Bom dia, professor Marinello, como é que vai? Bom dia, tudo bem, Isabela? Tudo bem? Tudo Tudo. bem. Bom Olá, dia, Cecília, como vai? prazer em conhecê-lo virtualmente. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo no curso, estamos ansiosos para poder escutar agora o seu tema, né? Que é atualizando as discussões sobre o capítulo 34 da Agenda 21. E, Eu Isabel, também você estou quer muito apresentar? ansioso aqui para nossa discussão. Bom, então a gente continua na temática, na sessão de clima e políticas, e agora a gente passa para a apresentação, tema 2, então, que eu acho que é o último dessa sessão, amanhã a gente começa com outra, atualizando as discussões sobre o capítulo 34 da Agenda 21, sobre transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e capacitação. Então, o nosso palestrante é o professor Luiz Ricardo Marinello, que ele é sócio da Marinello Advogados São Paulo, e eu vou deixar o professor se apresentar do jeito da forma que ele prefere. Professor, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estava ansioso para poder chegar a esse dia. A vida, para quem milita com temas relacionados à legislação e biodiversidade, anda agitada aqui nesse país. Na verdade, eu falei ontem pela Associação Brasileira de Cosméticos, de Cosmetologia, falei também pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual, porque todos muito curiosos para saber para onde nós vamos caminhar, né? Eu sou advogado, eu tenho uma formação, eu vim da área de propriedade intelectual, mas hoje eu já me apresento como um advogado que trabalha com aspectos legais em inovação, porque inovação é um guarda-chuva mais fácil de caber diversos temas, que não só a propriedade intelectual, mas também temas relacionados a aspectos legais em bioeconomia. Então, é isso que nós temos feito. Eu tenho mestrado a minha linha de dissertação foi inovação tecnológica, foi lei da inovação tecnológica. Eu também trabalhei na Natura Cosméticos durante 5 anos. Eu fui gerente jurídico e dava apoio para a área de inovação, e foi daí que começou a surgir um interesse maior pela biodiversidade também, pelos aspectos de biotecnologia. E sou essa pessoa que vocês vão ver aqui que fala, tenta sustentar alguns argumentos, mas eu estou sempre aberto para discussão, para ouvir, e quem sabe eu saia daqui mais aprendendo do que passando algum recado. Então, eu trouxe alguns slides, eu posso colocar aqui, né, professora? Já posso começar aqui, né? Então, tá bom. Sim, fique à vontade. Tá bom. Então, eu vou colocar os slides, e aí, pelo que eu entendi a dinâmica, eu falo, e aí vão me interrompendo de acordo com o chat aqui, é isso, né? Interrompendo não, contribuindo, né? De acordo com se alguém enxerga alguma coisa que acha que vale a pena, é assim, não é? Como você preferir, a gente pode falar as perguntas no final. Normalmente, eles estão escrevendo as perguntas aqui no chat. Se tiver um tempo, a gente pode abrir o microfone também. Ah, tá. Porque, na verdade, nós vamos juntos aqui, pelo que eu entendi, até meio-dia, correto? Isso. Então, eu acho que nós vamos ter aqui algum tempo para discussão. Mas, de qualquer forma, eu acho que, às vezes, é sempre importante, se alguém tiver alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação, faça na hora, porque isso, de repente, a gente pode discutir ali em cima daquele tema, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está. Share. Já estão com a minha imagem grande, né? Já estão com a minha imagem aberta. Bom, então eu já me apresentei. Esse tema aqui. Aliás, é importante dizer, como a DTI é um dos braços aqui, eu sou
coordenador da Comissão de Indicações Geográficas na BPI. Então, é um tema que tem, de alguma forma, relação com tudo que nós vamos discutir aqui também. A BPI é uma entidade que eu fico sempre muito à vontade e tem o meu respeito. Eu encaminhei um dia desses, se vocês puderem acessar o site ou o Instagram da BPI, uma fotografia da conferência da BPI de 1999, em que eu tinha o cabelo curtinho, assim, não tinha barba, e nem barba branca eu tinha, era uma maravilha, era quase um aluno de direito naquele momento. Então, é o tempo que eu estou também frequentando aqui os congressos e toda a BPI, todo o centro de estudo da BPI, eu sou muito grato. E sou muito grato também, obviamente, à WIPO. Inclusive, eu trouxe aqui um slide da WIPO, das Green Technologies, que é um ótimo exemplo sobre transferência de tecnologia, a gente vai mencionar daqui a pouco. O desafio que eu tenho hoje é falar sobre o capítulo que trata da transferência de tecnologia na Agenda 21, que é o capítulo 34. Transferência de tecnologia é um tema necessário, é um tema que ele eventualmente, e sob a minha ótica também, como eu vou mostrar para os senhores, ele pode estar embutido em resolver grandes problemas que nós temos hoje, de não só ambiental, mas problemas relacionados à falta de educação, à falta de cultura, à falta de acesso à cultura. Então, a tecnologia, a transferência de tecnologia pode sim ser um instrumento necessário, importante, para que a gente consiga fechar esse gap. A agenda, eu sempre gosto de começar com algumas reflexões. O curso aqui pelo que eu já vi, é altíssimo nível. Eu não consegui ver a palestra de hoje cedo, porque eu estava preparando a minha, mas eu via uma parte do professor Jorge Ávila ontem e fiquei feliz e assustado ao mesmo tempo, né? Porque feliz de estar no meio de professores desse naipe, mas assustado com a responsabilidade que eu tenho aqui para vocês. Espero que a nota seja no mínimo 6,5 no final. Então, vamos lá. Então, eu sempre gosto de começar com algumas reflexões sobre o que é desenvolvimento e a diferença para o desenvolvimento sustentável, que, já dando algum spoiler, a Agenda 21, ela trouxe essa modificação do mindset. A gente não pode mais falar sobre desenvolvimento sem que pense num desenvolvimento sustentável, sem que haja possibilidade de ganhos não apenas financeiros, mas ganhos ambientais e ganhos sociais. Isso, de alguma forma, tem uma ligação, uma conexão com a Agenda ESG, que tomou, perdoem o trocadilho, tomou a nossa agenda nos últimos meses ou anos, porque é uma agenda necessária, é uma agenda que nós não temos como mais fechar os olhos para os ganhos financeiros sem olhar e sem organizar aqui o menos impacto ambiental, maior justiça social. Enfim, eu acho que isso tem muita relação com a transferência de tecnologia, como a gente vai ver. Então, começo com essas reflexões, olhando no retrovisor o que aconteceu lá atrás e como que nós chegamos até a ECO 92, que foi um momento em que nasceu a Agenda 21. E aí nós entramos na parte aqui que eu fui provocado, que é o capítulo 34 da Agenda 21, mas não sem ver o que é a Agenda 21 antes. E aí, no final, eu faço um paralelo, tento fazer um paralelo, uma conexão entre a transferência de tecnologia e repartição de benefícios, que é um tema que ele está
sob a minha ótica, ligado de forma umbilical à transferência de tecnologia. E nós vamos ver por quê já já. Ontem, uma das palestras que eu fiz na ASPI foi justamente para falar sobre o protocolo de Nagoya. Eu não vou falar sobre o protocolo de Nagoya hoje, vou falar muito en passant, que eu sei que nós vamos ter aqui um momento de discussão sobre ele. Mas ao meu lado estava a gerente de regulatórios da ANA, que foi minha estagiária na Natura longos anos atrás, e hoje eu sou o estagiário dela, pelo nível de conhecimento que ela tem relacionado a toda essa parte de acesso e repartição de benefícios. Então, ela trouxe um slide que, Ana, você vai me licenciar o uso para uma conversa que eu vou ter amanhã, que eu achei muito aqui, 2 slides, na verdade, muito provocadores, porque como a gente está falando, como estamos num momento de reflexões, já começar pelo fim, já começar, e eu, de forma provocativa, vou colocar esse slide no início, o primeiro slide e o último slide aqui para nós pensarmos aqui como que, em que momento que nós estamos. Nós acabamos de sair aqui da COP15, e na COP15 foi aprovado o Marco Global da Biodiversidade, o GBF, né, Global Biodiversity Framework, que são metas muito arrojadas, são objetivos e metas muito arrojados, olhando um cenário para 2030 e outro cenário para 2050. E aqui, nesse slide, o que se pretende até 2030? Estancar perdas em relação à biodiversidade. Estancar perdas, porque nós já estamos aqui numa curva descendente há longos anos. E isso certamente não serei eu apenas que trarei aqui essa discussão. Eu tenho a sorte de acompanhar o professor Carlos Nobre num projeto de 240 cientistas que estão discutindo a evolução da bioeconomia no bioamazônico, e ele é uma pessoa que deixa muito claro que a gente está num momento de queda e precisa estancar. O discurso dele é mais, obviamente, por ser um climatologista, é mais voltado a questão de mudanças climáticas, mas eu enxergo que mudanças climáticas e perda da biodiversidade elas andam de mãos dadas, né? Porque um efeito gera automaticamente uma consequência em relação ao outro. E aqui nós temos esse slide que mostra muito bem que nós estamos em uma descendente e existe essa meta que até 2030 teremos que dar um jeito de recuperar e colocar fazer com que haja uma ascendência, que inverter essa curva, na verdade, né, e voltar a crescer, demonstrando ganhos expressivos, ganhos claros para a biodiversidade, para que a gente chegue lá em 2050, estaremos todos juntos novamente em 2050 para poder observar que nós conseguimos, de fato, vencer essa batalha. Para vencer essa batalha, tem uma pequena pergunta aqui, que não pode ser uma pergunta retórica. Quem paga a conta? De que forma que nós vamos fazer para pagar a conta? E estamos no Brasil. O Brasil é um país em desenvolvimento. Então, o Brasil tem vantagens inúmeras. A gente vai ver isso um pouco aqui, principalmente em relação a ser um país mega diverso em relação à biodiversidade, mas é um país em desenvolvimento. Então, o Brasil, e essa frase talvez eu venha usar algumas vezes aqui com os senhores hoje, o Brasil é um país que tem que usar com a sua inteligência, com inteligência a sua biodiversidade. O Brasil é um país que tem que saber
usar a sua biodiversidade de forma que, de alguma maneira, seja beneficiado em razão desse momento em que o planeta necessita de países que são mega diversos. E aqui eu já estou dando, professoras e professores, alguma pista do meu entendimento de quem deve pagar essa conta. Quem deve pagar essa conta? O mundo precisaria de 384 bilhões de dólares até 2025, segundo o PNUD. Quem paga a conta? De onde vêm os recursos financeiros? Aí, certamente, os recursos podem vir de diversas fontes, né? Através de doações dos países desenvolvidos, de fundos globais. Tem uma discussão muito interessante que aconteceu agora na COP15. Eu estava em Montreal e vi uma verdadeira queda de braço entre determinados países desenvolvidos e países em desenvolvimento, e os países desenvolvidos não aceitando que... Tem uma questão aqui do DSI, que é um dos últimos slides que eu tenho hoje, que talvez, se der tempo, eu desço mais a fundo em relação a ele, que são as sequências digitais, o uso de sequências digitais, que alguns países desenvolvidos entendiam até esse momento em Montreal, que eles não tinham que repartir benefícios por utilizar informações sobre informações digitais, informações genéticas em bases digitais. Essa foi uma discussão, e existem inúmeras outras discussões que, de alguma forma, esse entrave, ele prejudica muito o andamento e a necessidade do que nós temos que fazer para conseguir atingir aquela curva que nós todos temos que dar as mãos aqui e fazer o que é possível fazer para que consigamos bater as metas até 2030 ou até 2050. Mas continua a pergunta, de onde viriam os recursos financeiros? Através de doações financeiras, através da criação de fundos, através da repartição de benefícios, através dos créditos da biodiversidade. Através dos créditos da biodiversidade, que o créditos da biodiversidade é um tema absolutamente novo. Hoje o tema da moda, e o tema não só da moda, o tema que movimenta bilhões já são os créditos de carbono, é o mercado de carbono. Agora, o mercado de carbono, senhores, ele é uma espécie do gênero de um mercado que surge já, que são os créditos da biodiversidade. E aí a pergunta, trazendo aqui para a Terra essa minha viagem, a pergunta é, a transferência de tecnologia, ela pode ser uma aliada dentro desse cenário de busca de recursos? Vamos tentar responder. Mas antes disso, ainda fazendo algumas reflexões sobre o desenvolvimento, lá em 1930, os desastres naturais com o dedo do ser humano já eram recorrentes. Lá em 1930 aconteceu um desastre na Bélgica, que foi essa que resultou em pessoas falecidas e dano à saúde de outras, porque foi uma questão de inversão de temperatura. Olha aqui, a questão de poluentes já era um problema nesse período. Aconteceu aqui, em 1952, em Londres, esse que se tornou conhecido como o Grande Nevoeiro, que foi uma mistura ali de dióxido de enxofre com dióxido de nitrogênio. Essa reação química provocou mais de 4.000 mortes e danos a outras milhares de pessoas. Antes de Chernobyl, na Rússia, já tinha acontecido um desastre nuclear, né, que foi esse em Mayak, o sistema de resfriamento de um dos reatores da usina nuclear. E aqui,
estima-se que mais de 8.000 pessoas faleceram. Veio o rio, e aí eu coloco o Cristo Redentor aqui de braços abertos, depois dessas notícias tão trágicas, veio o rio, e na Eco 92, na Rio 92, é que nasceu a Agenda 21. Vejam os senhores que o próprio nome do Congresso, da conferência, era a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e parava aqui. Então, esse termo desenvolvimento sustentável, ele nasceu e ele começou a se desenvolver a partir do momento em que esses 179 países juntos acordaram e assinaram essa nova agenda, justamente com esse olhar, para que esse olhar voltado ao desenvolvimento sustentável. Essa conferência passou a ser conhecida como Rio 92, como Eco 92, e também como a cúpula da Terra, porque nesse momento, uma coisa que a gente sentiu falta agora, a gente tem sentido falta isso nas últimas convenções sobre biodiversidade, é a presença dos chefes de Estado. Os chefes de Estado precisam estar presentes. Esse é um tema que não pode mandar terceiro, quarto ou quinto escalão, com todo respeito a todos nós. Inclusive, eu me incluo aí, né, eventualmente, numa situação. Eu representei a BPI, né, na COP15. Então, eu acho que os chefes de Estado, eles precisam estar presentes, eles precisam estar presentes nessa agenda. E foi isso que aconteceu na Cúpula da Terra, né? Porque diversos... Por isso que ela passou a ser conhecida Cúpula da Terra, porque diversos chefes de Estado estiveram presentes nesse momento. E por que o termo Agenda 21? Porque é uma conexão com o desenvolvimento para o século XXI. Nós estamos aqui num debate e num treinamento, e sempre é importante desmistificar algumas situações. É muito comum associarem a Agenda 21 a 21 objetivos. Tem nada a ver. A Agenda 21 é por causa do século XXI. Então, isso foi uma conexão em uma coisa a outra. E o que é a Agenda 21? Ela passou a ser um grande instrumento de planejamento. E dentro desse instrumento de planejamento, que nós vamos passar por ela aqui através de um voo rasante, os senhores enxergarão o seguinte: tem diversos aspectos já voltados para enxergar a sociedade, criar uma sociedade sustentável, uma sociedade que sempre equilibra esse tripé entre ganhos financeiros, ambientais e sociais. Daniela disse aqui que o governador no Amapá, à época, esteve no Rio e desenvolveu uma política de Estado pautada no conceito de desenvolvimento sustentável. Os governadores, Daniela, precisam ir. Os governadores precisam ir. Eu vou frisar isso muito com vocês. Os governadores precisam ir, principalmente os governadores do bioma amazônico. Precisam estar presentes nesse tipo de discussão. E não vi ninguém agora em Montreal. Não vi ninguém agora em Montreal. Então, eu acho que essa informação que você trouxe é relevante. E que bom que o Amapá vem caminhando nessa trajetória biotecnológica. Amapá é um estado que eu conheço menos, eu conheço muito o estado do Pará. Tenho praticamente, a gente tem aqui uma extensão do nosso escritório no Pará hoje, porque como é o Amapá, como você está frisando aqui, é um estado que está buscando uma certa autonomia em relação às discussões sustentáveis. Esse evento que eu comentei agora do professor Carlos Nobre, que aconteceu na semana retrasada, foi no Pará. Então, eu acho que o Amapá, o Pará, Amazonas, eles devem, Tocantins, outros estados, eles devem se unir, devem se preocupar com essa agenda.
Passando muito aqui com um voo rasante, nós precisaríamos aqui de 5 dias para discutir a Agenda 21, se nós fôssemos abrir aqui cada um dos tópicos em detalhes. Passando com um voo rasante, eu sugiro realmente que todos os senhores abram a Agenda 21 para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de fazê-lo. Façam isso, porque é uma agenda, vejam que coisa mais interessante, é uma agenda de 1992, mas que ela é extremamente atual. Tanto é que a Agenda 2030, que tem os Objetivos de Desenvolvimento Social, os ODS da ONU, ela não substituiu a Agenda 21. Ela foi um complemento, sob a minha ótica. Ela criou objetivos, que são os 17 ODS da ONU. Eles são uma extensão. Então, é muito importante sempre ter uma leitura harmônica das 17 ODS, junto com a harmônica, incluindo a Agenda 21. Então, como que ela é? Como que se divide? A Priscila aqui complementou, é uma agenda com bases de ESG, exatamente. E aí, como que ela se divide? Ela é formada por 40 capítulos, e um deles nós vamos ver com um pouco mais de detalhes aqui. Ela é formada por 40 capítulos em 4 sessões. É verdade que ela, de alguma maneira, ela se repete um pouco. Por quê? Porque ela tem grandes bases voltadas para buscar dignidade humana em primeiro lugar, ou seja, combate à pobreza, busca pela saúde de forma integrada, busca pelo... Eu estou já me adiantando aqui, e eu acho que nesse voo rasante que nós vamos fazer juntos, a gente consegue enxergar aqui, e eu deixei frisado, na verdade, o que me chama mais atenção dentro da Agenda 21, que, obviamente, em primeiro lugar, é o combate à desigualdade, é o combate à pobreza. Não há e não tem como ter qualquer discussão global em qualquer evento que seja global. Daniela Fortunato, é verdade, a Agenda 21 é um documento muito importante, mas a gente não consegue desenvolver e trazer todas as... Eu diria para você e para vocês que são grandes premissas, é um grande norte que nós temos. Então, eu estava falando de um deles aqui, que é o combate à pobreza, combate à desigualdade. Não há como criar qualquer legislação, seja ela ou de fora, qualquer tratado, sem ter como base, em primeiro lugar, a diminuição da desigualdade, o combate à pobreza. Não há. Não há. Nós somos pessoas aqui que estamos num treinamento hoje, treinamento porque nós tivemos um nível de educação privilegiado, e sabemos nós que a situação é muito diferente para o resto do país, muito diferente para diversas, milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, não há como fechar os olhos para isso. Então, toda a base do que nós discutirmos aqui, toda a base que nós discutimos, inclusive em relação ao ponto 34, ao ponto 34, inclusive em relação a ele, não há como nós fecharmos os olhos em relação a essa diminuição de desigualdade. Tem outro aspecto aqui que a Agenda 21 traz, que é a necessidade, é real essa necessidade de uma mudança dos padrões de consumo. Mas é claro que é. E aí, de alguma forma, discordando um pouco do mestre, o professor Ávila, que esteve aqui ontem, ainda que a maior parte da população seja realmente muito pobre, quero acreditar, sim, que é possível mudar padrões de consumo.
É possível. Por quê? Porque a gente tem que tentar aqui, porque senão aquela curva que nós mostramos inicialmente, se não houver uma mudança dos padrões de consumo, não é possível atingir as metas que nós temos lá em 2050. Aqui a professora Cecília colocou o link da agenda, ótimo. E, de fato, é um dever de casa do Brasil buscar essas premissas da Agenda 21, as premissas dos 18, das 17 ODS. E está travado aqui o meu slide. Destravou. Então, sempre dentro daquele voo rasante de quanto... Eu estou falando das dimensões sociais e econômicas dentro da seção 1 da Agenda 21. Então, condições da saúde, satisfação das necessidades de atendimento, da saúde, principalmente nas zonas rurais, a busca de proteção para grupos vulneráveis, redução de riscos para a saúde, habitação adequada. Tem uma parte aqui, e como eu disse, tem algumas partes que de alguma maneira são até repetitivas, que nós vamos enxergar, e eu não sei se isso está dentro das dimensões sociais e econômicas, nós vamos enxergar o seguinte, tem que ter um cuidado para aquelas pessoas que vivem em zonas de risco. Como nós tivemos o caso aqui no litoral norte de São Paulo recentemente, como nós tivemos casos não só aqui no Brasil, todos os anos, quando acontecem os problemas, os grandes problemas climáticos como nós temos enfrentado, a gente vê já consequências, então é necessário que se tenha um olhar se antecipando a tudo isso. Não há como... o Brasil, aproximadamente 50% das famílias não tem saneamento básico. Humberto Wilk, que colocou... Gente, está sendo discutida agora a possibilidade de trazer a COP30, que vai ser uma alegria enorme para o Brasil, eventualmente para Belém, mas Belém é um exemplo do que é não ter saneamento básico. É uma incoerência, assim, abissal. Então, é possível, o governo do Estado está olhando para isso agora, aparentemente sim, mas não há como, eventualmente, um cartão de visitas do país mostrando... Porque o saneamento básico, e eu achei ótimo o exemplo, Humberto, porque o saneamento básico ele é a prova contundente da desigualdade. Quando não há saneamento básico, quando algumas pessoas têm acesso ao saneamento básico e outras não. Então, como é possível, né, discutir um evento dessa magnitude no Brasil com uma situação como essa? Então, vamos fazer figas aqui e não só acreditar que nós teremos a possibilidade, sim, que vai ser maravilhoso para o país trazer um evento como esse para cá, mas, ao mesmo tempo, ter um olhar para os problemas que nós já enfrentamos. Márcia Bergman me pergunta, considera que é um conflito no setor de moda e na indústria têxtil, seu crescimento crescente como fast fashion e o propósito de mudar comportamentos de consumo? Puxa, excelente pergunta, Márcia. Como fazer com que a indústria de moda continue crescendo, continue se desenvolvendo com o impacto ambiental que ela provoca? Mas isso não é só a indústria de moda, sejamos aqui honestos, né? Eu não me lembro que exemplo que o professor Ávila trouxe em relação ao impacto de carbono. Eu acho que aço, salvo engano, ele fez uma menção em relação a isso. Então, nós temos diversas indústrias aqui que têm que tentar se adaptar e têm que tentar diminuir o seu impacto. E como é possível fazer isso? Aí entra uma inteligência aqui de políticas públicas. É dessa forma que é possível. E eu não acredito que seja só na questão só no segmento da indústria fashion. Eu acredito que em outras também. E aí, quando a gente enxerga a indústria fashion, é muito importante lembrar o que tem, de repente, começou a aparecer no Brasil agora, problemas relacionados a trabalhos análogos à escravidão.
Como se isso fosse uma novidade, como se isso... É porque todo mundo ficou assustado, porque como pode, né? Uma região como a região mais conhecida das vinícolas aqui no Brasil, que é na região sul, acontecer um problema como esse, é como se fosse uma grande novidade. Não é novidade nenhuma. Então, e por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando aqui do regime de sustentabilidade, aspecto social além do ambiental. Então, o que é um regime sustentável? É sempre o equilíbrio entre aspectos sociais, ambientais e financeiros. Cecília Hasner falou, o tema de saneamento será abordado novamente na última mesa redonda. Excelente. E aí teremos mais tempo para discutir sobre tudo isso. Edila, Maria, estão chegando os novos materiais utilizando biopolímeros para os diversos meios de produção, inclusive têxtil. Ótimo. Aqui ela mesma já deu uma resposta para a provocação que foi feita acima. O Humberto disse que trabalhou 9 anos na região amazônica e que é completamente diferente dos grandes centros. De verdade. Daniela fez uma crítica aqui ao Pará, perdeu a trajetória para biotech, porque investiu na mineração em madeira, tenta retomar. Acho difícil. Excelente ponto, Daniela, porque mineração é uma discussão aqui extremamente complexa, né? Ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, sabemos nós o impacto ambiental que ela provoca. Então, queremos e torcemos para que hajam soluções tecnológicas. É sempre a busca não é eliminar determinada atividade. A busca é que haja possibilidade de que inovações tecnológicas aprimorem aquela atividade para evitar desastres ambientais, para melhorar efetivamente todo o cenário relacionado àquela atividade. Amanda mencionou como é possível o sucesso da Shein e Shopee quando essas empresas não são nada adequadas a essas diretrizes. É verdade, ela mencionou aqui 2 grandes indústrias do segmento de confecções e não são nada adequadas a essas realidades mesmo, essas diretrizes, principalmente diretrizes ambientais. Né? Então, o que eu falo aqui é sem, eventualmente, conhecimento profundo. Tenho até cuidado em relação a mencionar isso quando se trata de marcas. Né? Nós estamos num evento aqui fechado, mas ainda assim nós temos que ter cuidado. Mas o que me parece, o que a gente enxerga dia a dia, é que essas 2 empresas estão correndo atrás de grandes soluções para os negócios delas que já tomaram conta, inclusive do Brasil. Professora Cecília, novamente, existem grandes lojas que já utilizam a economia circular, é verdade, vendendo roupas de segunda mão e também oferecendo personalização de roupas. No Chile, a Armacenes Paris já usa isso, crescimento de lojas, é verdade. Porque o que eu entendo aqui, e dentro desses tópicos gerais do que nós estamos discutindo da Agenda 21, é que muitas empresas buscam se adequar. Né? Aqui, o que eu havia mencionado para os senhores agora há pouco. Olha, promover o planejamento de assentamentos urbanos localizados em áreas sujeitas a desastres. Aqui, se a gente observar como políticas públicas a Agenda 21, as 17 metas da ODS, nós temos aqui a receita, mas faltam o quê? Às vezes, vontade política e recursos. E aqui, já entrando na sessão 2, como eu prometi para vocês, ia ser aqui uma passagem muito rápida. Tem uma discussão aqui que a Agenda 21 traz, que é a consideração das incertezas. Cada dia a mais é necessário que a gente tenha base científica para a tomada de decisões. Esse foi uma discussão muito grande aqui no Brasil na época ainda que
Ainda estamos na agenda Covid-19, mas muito melhor agora, graças à ciência. Então, aqui, essa foi realmente uma discussão que acontece, que sempre vai acontecer, e eu acho que a ciência realmente tem que ter um plano aqui, tem que ter respeito em relação a ela para que a gente tome as melhores decisões. E aqui o combate ao desmatamento, aumento de proteção do manejo, dos ecossistemas que são mais frágeis, porque inclusive tem um tratado especificamente que evita o combate, que procura o combate à desertificação. Então, são diversos temas aqui, inclusive esse tratado foi também promulgado junto com a Agenda 21 na ECO 92. Então, aqui promoção do desenvolvimento rural, voltado à escola sustentável. Aqui, buscar sempre segurança alimentar, tecnologia, segurança alimentar, sempre em primeiro lugar a segurança alimentar. E aí eu até trouxe aqui para os senhores um artigo que eu escrevi, depois, obviamente essa apresentação vai junto aqui depois para todos, né? Mas eu chamei a atenção aqui que o que a gente tem visto hoje, obviamente não vou falar sobre o artigo inteiro agora, mas o que a gente tem visto hoje é o seguinte, que ele tem muita conexão aqui quanto a um desses tópicos trazidos pela Agenda 21, que é o equilíbrio em relação ao mercado de carbono que está explosivo hoje, que está criando uma especulação imobiliária enorme, principalmente no bioma amazônico, e fazendo com que essa especulação imobiliária tenha um efeito adverso aqui em relação ao mercado de carbono. Muita gente ganhando dinheiro com o mercado de carbono, mas pequenos agricultores, aqueles que são mais relevantes para a segurança alimentar, eles começam a se ver ameaçados em relação à sua produção, porque tem muita terra, e isso tem que ter alguma, talvez até, e eu coloco isso no artigo, talvez até e eu odeio dizer, ainda que eu seja advogado, eu odeio dizer isso, talvez até uma lei que defina regras mais claras relacionadas a essa especulação imobiliária, para evitar justamente fome, porque se eventualmente o único mindset for ganhar dinheiro com o mercado de carbono e, eventualmente, esses pequenos produtores começarem a se ver ameaçados em relação à sua terra, porque pode sofrer uma especulação, isso é muito perigoso, porque eles são muito responsáveis hoje para alimentar não só o Brasil, mas o mundo inteiro. São os pequenos agricultores que alimentam o mundo inteiro. Então, aqui tem que haver um equilíbrio em relação a essas forças. Lendo um pouquinho aqui de novo, as observações. Os investidores de mineração, a Daniela Fortunato, querem ganho sem observar essas questões. Você tem um ponto aqui, e é necessário observar sim. Daniel Rocha, no primeiro mundo, consome muitos produtos de consumo, são muito baratos. Terceiro mundo, se consome pouco e os bens de consumo são caros em relação ao primeiro mundo. Isto é, há um feedback aí, porque aí o povo pobre fica esfoliado, enquanto o povo rico consome muito, a produção alta polui. Não vejo que isso seja algo que se resolva somente estimulando empresas. Seria o caso de programas de Estado, concordo plenamente, escala mundial. Políticas públicas. São políticas públicas que vão, eventualmente, equilibrar essa... Não me parece que haja uma solução razoável esperando somente a boa vontade da iniciativa privada. Mas, veja, Daniel, mas eu entendo que tenha que ter, sim, políticas públicas relacionadas ao tema, mas se nós não tivermos a colaboração da iniciativa privada, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a iniciativa privada que paga a conta, em última análise, e ela é que define os rumos, e isso está muito em linha aqui com a sua observação está em linha com o que eu coloquei aqui nesse artigo, do risco de, eventualmente, se não tiver uma legislação, que políticas públicas é criação de legislação também quando há necessidade de se criar. Então, aqui, se não tiver uma legislação clara que defina rumos, é obviamente que aquele que está ganhando dinheiro com o mercado de carbono não vai parar.
Então, aqui tem que haver um equilíbrio de políticas públicas com iniciativa privada. Essa é a minha opinião. Controle sem corrupção, verdade, Edila. Márcia Bergman, serviços que promovem o reuso de roupas, iniciativas de reciclagem são excelentes. Isso aqui é economia circular. Se eu não me engano, a gente vai discutir aqui, é um dos tópicos que nós discutiremos aqui também. Tem que ter para pequenos agricultores acesso a tecnologias, reforcem a Embrapa, muito bom, excelente a observação. Então, continuando aqui o voo, proteção de recursos hídricos, aqui a harmonização da classificação de rotulagem dos produtos químicos. Cada dia mais nós vemos produtos químicos, e aqui a gente tem sempre que ter tem que ter cuidado com a grita em relação a, por exemplo, que a gente tem visto agora, carne cultivada. É um tema que está chegando com tecnologia, mas há muita grita em relação a ela. Mas a gente tem que acreditar aqui na ciência. Então tem que ter um equilíbrio aqui que, eventualmente, se a indústria de carne cultivada nascer, porque ainda não nasceu, se a indústria de carne cultivada nascer e for uma possibilidade de diminuição da pressão em relação ao meio ambiente, mas desde que, obviamente, não cause nenhum mal à saúde. Então, vejam os senhores que todos os tópicos aqui, eles têm que ser vistos de forma harmônica. Então, eu trouxe um exemplo aqui, de que, necessariamente, se a indústria da carne cultivada, que é a carne vinda de laboratório, ela nascer e pudesse ter um equilíbrio em relação ao desmatamento, em relação ao próprio mercado bovino, pode ser uma alternativa. Pode ser, não estou afirmando aqui que seja, porque ainda nós não temos essa afirmação, porque nós não passamos por ela ainda. Christian pergunta se a triple helix não deveria ser mais aplicada nas interações entre uma sociedade moderna. Eu entendo que sim, Christian. Essa, na verdade, foi até a minha dissertação de mestrado. Eu falei muito sobre a lei de inovação tecnológica e a aproximação entre a universidade, a empresa e o governo. Então, eu acredito que essa tripla hélice, ela já está muito mais avançada. Eu não diria que são 3 partes só, né? Porque agora, a iniciativa privada ela tem tanta força que ela não entraria mais como só uma indústria, ela entraria como startups, tem aqui institutos de pesquisa que não são necessariamente universidades. Então, tem diversos entes aqui, os próprios fundos, né, setoriais, as próprias agências de fomento. Então, aqui, eu enxergo a tripla hélice de uma forma muito mais abrangente. Mas eu acho que você tem razão. Essa discussão acontece muito pouco aqui no Brasil ainda. Amanda disse, Daniela Fortunato, antes, um artigo meu foi publicado, bacana. A Amanda falou, como as plantas transgênicas, muita resistência e pouco conhecimento científico por parte da resistência. É isso. Na verdade, eu não estou defendendo tema algum aqui, eu estou defendendo a discussão. Eu estou defendendo que a nossa mente esteja aberta para discutir a questão de transgênicos, a questão da carne cultivada, da gordura cultivada. Isso é importante para a ciência. É a ciência que vai fazer com que haja uma diminuição de pressão e que a gente consiga atingir aquela curva ascendente. Que mais que temos aqui? A questão de resíduos sólidos, toda a discussão voltada a resíduos sólidos hoje. Aqui, fortalecimento de alguns grupos. Obviamente que as mulheres têm que ter tem que ter um equilíbrio de forças em relação ao mercado hoje. Isso daí, muito bacana, o fato da OMP trazer as mulheres na propriedade intelectual esse ano como tema. Então, eu acho que tem que haver aqui, sim,
um equilíbrio de forças, o papel das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais. Eu vou falar um pouco mais sobre elas daqui a pouco. Então, aqui é o fortalecimento de alguns grupos, ainda a comunidade científica e tecnológica. Se fala muito em resistência aqui, em ouvir a ciência, ouvir a comunidade científica. E tem algum momento aqui que talvez apareça ou dentro do capítulo 34, ou ainda dentro desse voo rasante que nós estamos fazendo, que é a possibilidade da rede, que de alguma maneira é o que o colega trouxe aqui da hélice tripla, a possibilidade de se trabalhar em rede. Em rede. O professor Ávila mencionou isso também, a questão da inovação aberta. Isso é fundamental que haja avanço em relação a esse tema para que a gente consiga bater todas as metas. E aí, finalmente, aqui os meios de implementação, que tem a ciência voltada para o desenvolvimento sustentável. Aqui um ponto extremamente relevante, o ensino, os treinamentos, como que eles devem ser incentivo relacionado a arranjos internacionais, incentivo relacionado às universidades públicas e privadas, para que tenham mais discussão em relação a todos esses temas que nós estamos trazendo aqui. Houve um avanço aqui na nossa Constituição Federal, através da emenda constitucional número 85, salvo engano, estou falando de cabeça, que foi a maior abertura e possibilidade de incentivo para que não apenas a ciência básica seja incentivada dentro das universidades, mas também a ciência aplicada. Por que a ciência aplicada tem que ser incentivada? Esse é um dos temas que foram trazidos aqui ou através do capítulo 34, ou através desse voo geral que nós estamos fazendo, é um incentivo para que haja discussão e incentivo financeiro também. As universidades, elas não têm que receber recursos apenas para a ciência básica de uma forma ampla, tem que receber recursos também para a ciência aplicada. Algumas outras observações. Vamos lá. Estou tentando aqui um olho no gato e outro no peixe, para a gente conseguir cumprir todas as possibilidades aqui dessa hora até o meio-dia. Os créditos, a pessoa, eu não consigo ler aqui quem é. Os créditos da biodiversidade se correlacionam com outros ativos de PI, além da transferência de tecnologia. Pode falar um pouco sobre isso? É um termo novo, mas já muito mencionado, de extrema relevância. Essa pessoa que fez a observação, eu vou me permitir falar daqui a pouco, quando eu fizer a conexão entre transferência de tecnologia e a repartição de benefícios, porque eu acho que talvez eu consiga responder. Aí um link aqui trazido pela Ana Carolina, um artigo trazido pela Daniela, e vamos lá. Então, falei numa velocidade aqui, nunca antes alguém falou sobre a Agenda 21 em tão pouco tempo. Eu vou ganhar uma estrelinha azul aqui da professora Cecília no final, porque eu não acho que tem como falarmos aqui sobre o capítulo 34 sem mencionar o que é a Agenda 21, sem mencionar qual é a importância da Agenda 21, qual é a importância desse grande marco que entrou aqui e que precisa ser melhor explorado. Legal, obrigado, Humberto. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma. Precisamos que você se identifique. Ok. A pessoa, para que eu possa dizer o nome, é verdade. Então, entramos definitivamente agora, transferência de tecnologia. Esse é o tópico, e o nome é transferência de tecnologia ambientalmente saudável, cooperação e fortalecimento institucional. Em alguns momentos, para eu não ficar gago aqui, eu vou falar transferência de tecnologia verde.
E aí eu quero dizer exatamente a mesma coisa aqui do que é esse nome enorme aqui, que era transferência de tecnologia ambientalmente saudável, etc. Então, dentro da introdução do tema, existem grandes premissas. Essa introdução, e uma das que eu considero mais relevantes, é a seguinte: o que se considera tecnologia verde para efeito da Agenda 21? São aquelas que protegem o meio ambiente, obviamente. São aquelas que pode proteger o meio ambiente, mas eventualmente ela é poluente. Então, protege o meio ambiente não faz sentido. Então, elas têm que ser menos poluentes também. Que elas usam todos os recursos de uma forma sustentável, que reciclam seus resíduos e produtos e que geram poucos resíduos ou quase nenhum resíduo voltado à prevenção da poluição. Além de tudo isso, que incluem conhecimentos técnicos, científicos, recursos humanos voltados sempre com uma análise socioambiental, socioeconômica, respeitando a cultura de cada um dos países, respeitando a cultura porque o que eventualmente pode ser extremamente relevante aqui como uma tecnologia verde para o Brasil, pode não ser para a Argentina. Pode ser que culturalmente, não sei dar exemplos aqui, mas pode ser que culturalmente alguma situação que seja possível aqui para o Brasil não funcione para a Argentina, não funcione para a Índia, não funcione para a França. Então, dentro dessas grandes premissas do que define o capítulo 34, essa foi uma preocupação também do legislador, que não deixa de ser um legislador, quando todos esses países estão reunidos para criar um novo conjunto de regras ou um conjunto de objetivos. Então, aqui, eles se preocupam não só em estimular que hajam novas possibilidades de tecnologias ambientais, com menos impacto ambiental, mas que haja um conjunto aqui, que elas sejam vistas de forma harmônica com outros interesses de cada um dos países. Então, fazemos uma leitura rápida aqui, novamente. Jump to first unread message. Agora que eu vi isso, me ajuda bastante. Rafaela, ok, legal. Obrigado por se apresentar. Bacana. Onde podemos checar se nossa presença está sendo computada? Aí é uma questão da administração aqui. Eu estou no chat aqui, pode deixar. Legal. Obrigado. Então, tem algumas questões aqui. Transferência de tecnologia que envolve conhecimento tradicional é bem complexo, é verdade. E eu vou tentar explorar um pouco isso aqui, mas certamente explorarão também muito melhor do que com mais tempo do que eu, quem for discutir o protocolo de Nagoya. Então, aqui, ainda dentro do capítulo 34, uma das premissas aqui, que é sempre necessário aumentar as capacidades, e aqui a gente aterriza onde eu gostaria. Aumentar as capacidades, especialmente dos países em desenvolvimento. Respirar um pouco aqui para lembrar tudo o que aconteceu no passado, todos aqueles desastres ambientais. Aqueles desastres ambientais aconteceram porque antes a gente tinha uma visão aqui de desenvolvimento, ponto. Desenvolvimento não sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu após a Agenda 21, que nós estamos discutindo. Perfeito. E, curiosamente ou não, os países mega diversos, Brasil, diversos países africanos, procuraram manter conservadas
as suas florestas. Suas florestas de uma forma ampla e geral, países pobres que não dilapidaram as suas florestas. Vejam, senhores, meu discurso aqui não é político, ideológico, não é isso. O que eu quero dizer é que, às vezes, é difícil enxergar coincidência numa situação como essa. Então, senhores, quando vem a Agenda 21 e define, isso daqui não é invenção minha, eu fiz aqui um grande resumo para os senhores do que é a Agenda 21 e do que é o capítulo 34. E quando o capítulo 34 define que transferência de tecnologia tem que ter um olhar como premissa de aumentar a capacidade, especialmente nos países em desenvolvimento, é porque é uma afirmação de que os países em desenvolvimento não são apenas aqueles que não têm recursos, mas aqueles que são mega diversos e podem colaborar com o equilíbrio e para se conseguir atingir aquelas metas do primeiro slide que eu mencionei para vocês. Então, aqui, esse olhar de equilíbrio, eu volto com o primeiro questionamento que eu fiz e vai ser o último. Quem deve pagar essa conta? Quando o Brasil entra numa discussão com países desenvolvidos, numa situação em que eu vi aqui presencialmente em Montreal agora, e determinados países, não vou mencionar nome, mas determinados países insistem em não colocar esse equilíbrio, eles estão indo contra o que eles mesmos assinaram, que foi a COP, que foi a Agenda 21. Então, sejamos coerentes. Então, aqui, a COP21 definiu que a transferência de tecnologia ela deve ser voltada para países em desenvolvimento, preferencialmente para países em desenvolvimento. A gente sempre vai ver esse tipo de menção aqui, especialmente, preferencialmente. Depois que os senhores lerem a Agenda 21, eles vão observar isso. Vamos mais uma vez para o chat. Jump to first and read message. Vejo que para Daniela Fortunato, vejo que a população da Amazônia cria o paradigma de desenvolvimento sustentável urgente, verdade, mas sem acabar com os ecossistemas, muito pelo contrário. César, obrigado. Obrigado também para Ana Carolina. Ana Carolina também faz uma das grandes discussões que envolve os entraves à transferência de tecnologia, justamente a absorção do conhecimento tácito e implícito nas transações. Verdade. Imagino que em conhecimentos tradicionais seja ainda mais complexo. E é. Ok, uma discussão entre elas. Ótimo. Então, eu acho que nós saímos aqui das premissas. Deixe-me ver se temos mais alguma. E entramos em bases para a ação. As informações têm que estar disponíveis. Não há que se falar em transferência de tecnologia se não houver maior abertura das informações científicas e técnicas para que os países em desenvolvimento, ou para que haja troca mesmo entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Aperfeiçoamento das tecnologias atuais, óbvio, sempre. Vejam que coisa mais interessante. Eu saí e confesso que eu me aprofundei mais sobre a Agenda 21 após esse chamamento de vocês, da OMP, e eu saí apaixonado por ela. Porque, de fato, nós temos, através dela, grandes premissas e premissas muito atuais. Aí aqui um ponto que eu queria, que interessa muito e tem muito a ver, eu acho que a escolha, Cecília foi muito feliz
de incluir aqui o artigo 34. Por que o capítulo 34? Porque tem uma passagem aqui do capítulo 34, de que quais são as bases para a ação para que haja a possibilidade de cumprir todas aquelas premissas relacionadas ao início que eu falei. Uma delas é necessário o acesso dos países em desenvolvimento, mais uma vez, às tecnologias que não estejam protegidas por patentes ou sejam de domínio público. Vejam que coisa mais interessante aqui. Um estímulo da própria Eco 92, o próprio encontro, eles já enxergavam lá atrás que as patentes elas não têm que ser vistas só como um instrumento de criar um mercado de reserva, uma exclusividade. Não é isso. O que caiu em domínio público é uma base de dados assim extraordinária. E é uma base de dados extraordinária que eu arrisco dizer, e eu acho que esse foi um dos pontos que foi discutido, inclusive, pelo professor Ávila também. Eu arrisco dizer que não se tem uma prática de utilizar patentes que caírem em domínio público para efetivamente criar uma base de dados aqui, seja para transferência de tecnologia, ou seja, porque a transferência de tecnologia, que diz aqui, ela difere. Se nós estivéssemos falando aqui da Lei 9279, a Lei da Propriedade Industrial aqui no Brasil, e sobre o conceito de transferência de tecnologia que tem lá, e sobre o conceito de transferência de tecnologia que o INPI define, seria um discurso muito diferente. Por quê? Porque transferência de tecnologia ela tem uma amplitude, ela discute patentes. E patentes, aqui pela nossa legislação, ela tem um tratamento diferente do que tem a transferência de tecnologia. Então, aqui enxerguem, tenho muitos colegas, possivelmente aqui, que militam em propriedade intelectual, enxerguem como o conceito de transferência de tecnologia lato sensu. E embaixo desse transferência de tecnologia existe licença de patentes, a questão da possibilidade de licenciamento compulsório, transferência de tecnologia do que é já de domínio público. Enxerguem o seguinte, senhores. Mas, Marinello, não faz nenhum sentido se você está dizendo transferência de tecnologia do que é domínio público. Pensem comigo. O que é, às vezes, domínio público na Alemanha, a gente não está falando apenas da patente que cai em domínio público, mas a gente está falando da receita de bolo para que essa patente que cai em domínio público, como que essa receita, eventualmente, a gente pode aplicar no Brasil, numa tecnologia verde, limpa, nascente. Então, aqui, enxerguem o conceito de domínio, de transferência de tecnologia de uma forma mais ampla que os senhores conseguem enxergar dentro do debate dia a dia do que a gente está acostumado no âmbito do INPI. Humberto afirma que o uso de patentes de domínio público no setor de energia é o meu tema de doutorado. Que bacana, excelente, ótimo tema. Então, aqui, Cecília, brevemente estaremos publicando um guia de boas práticas para transferência de tecnologia e conhecimentos associados no Espírito Santo. Excelente tema, excelente tema. Então, aqui, essa premissa, essa base para ação, vocês vão ver comigo que em diversos momentos o legislador ele traz essa possibilidade da utilização de tecnologias, sejam elas protegidas por patentes ou sejam elas em domínio público,
para que elas estejam englobadas nesse processo. E aqui, mais uma vez, tem o resultado disso que eu disse, a consequência disso que eu disse, que é preciso levar em consideração os direitos de patente e propriedade intelectual com um exame relacionado a seus impactos. Aqui, essa afirmação pode nos levar para diversas discussões paralelas. A primeira delas é a seguinte. A primeira delas é que tem que se combater o abuso do direito. Tem que ser combatido. E existem instrumentos para isso. Um dos instrumentos que é muito pouco utilizado é a licença compulsória. Mas a licença compulsória pode trazer uma fuga de capital estrangeiro se o país adotar. Eu não acredito nisso. A licença compulsória é um instrumento que está previsto aqui, na Agenda 21, que 179 países concordaram em relação a ela, e está previsto na nossa própria lei. Então, é um instrumento possível quando houver necessidade ou abuso de direito, frisa-se. Então, a leitura dessa frase aqui, é preciso levar em consideração os direitos de patente, a propriedade intelectual. Posso enxergar de uma outra maneira. Eu disse que tem diversos subtópicos aqui que a gente pode discutir. Posso enxergar o seguinte: o direito dos inventores tem que ser enaltecido e tem que ser protegido. Se não houver o direito dos inventores, qual é o estímulo para que eles criem novas tecnologias e tecnologias verdes? Então, tem que ter um equilíbrio aqui. Propriedade intelectual tem que ser vista sempre como equilíbrio. Na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 29, os senhores podem observar que serão protegidas, estou com um artigo aqui, mas a lei protegerá a propriedade intelectual, etc., visando o desenvolvimento social e econômico. Coloca lá no final do artigo. Justamente para que haja um equilíbrio. Equilíbrio desse direito. Não pode haver abuso. Principalmente numa situação como essa, de países que precisam de determinadas tecnologias e não têm acesso. E o chat disparou aqui. Vamos ver. O que temos? Jump to first. Então, eu vou ler, eventualmente, questões aqui que sejam relacionadas ao que eu estou dizendo. Eu acho que... Eu acho que é a última. A última. Ótimo. O senhor não acha que se tivéssemos feito licença compulsória para a vacina da Covid, por exemplo, não teríamos inviabilizado a transferência de tecnologia feita com a Fiocruz e a AstraZeneca, demoraríamos mais tempo para produzir a vacina? Então, é um ótimo ponto. Eu acho que não houve necessidade. Eu acho que havia aqui... que eu acho que a Covid, na verdade, é um tema diferente de todos os outros que nós já enfrentamos, eu acho que como seres humanos, né? Porque a Covid havia, sim, eu quero acreditar nisso, que toda a tecnologia que havia lá fora, elas não demoraram para chegar nos países em desenvolvimento. Eu não acho que... Eu estou opinando sem aprofundar no tema, tá? Mas eu não acho que aqui seria o caso de pensarmos em licença compulsória, não. Salvo engano, tem uma legislação específica que definiu licença compulsória, sim, para alguns equipamentos voltados a combate à Covid, mas eu não acho que as vacinas em si entraram nisso. Isso a gente pode investigar e discutir melhor depois. Mas, de uma forma geral, a resposta para o seu questionamento, desculpe, eu não vi o seu nome ali, é que a licença compulsória ela deve ser utilizada sim. Por quê? Porque ela é prevista em lei.
porque ela é prevista na nossa lei, ela é prevista de uma forma geral para diversos outros países. Ela deve ser utilizada, mas de forma a manter um equilíbrio, não para desestimular a propriedade intelectual. Pelo contrário, para reforçar a propriedade intelectual. Olha aqui, eu nem tinha lido aqui. Oferecendo-se ao mesmo tempo incentivos justos aos inovadores que promovam P&D de novas técnicas. Claro, é o equilíbrio. Quando eu frisei que os pesquisadores e quem promove a inovação, os inventores, têm que ser privilegiados, tá definido aqui também. Eu sabia que tinha isso em algum ponto, mas eu não tinha olhado para baixo. Então, aqui, continuando com bases para ação, Cecília me disse, são 11h37, nós vamos até meio-dia, né? Correto? Sim. Tá bom. Como você está lendo justamente o chat, então está tendo bastante interação. Mas temos um pouquinho de tempo, seria bom qualquer coisa, se você se sentir à vontade, se alguém quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta no final, fique à vontade. Está excelente o tema e a sua condução. Obrigado. Olha, são praticamente 11h40. Eu vou tentar finalizar em mais 15, 20 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou abrir o chat. Eu vou tentar finalizar em mais 15, 20 minutos, que aí a gente vai ter aí mais 10, 15 minutos, teremos mais 10, 15 minutos para... Vamos ver se eu consigo. Não, ele finaliza a meio-dia. Então, digamos assim, 10 minutos para finalizar, 10 minutos para debate. Perfeito, tá bom. Okay. Eu vou tentar cumprir essa agenda aqui. Vamos lá. Então, aqui algumas bases para ação, né, ainda dentro do capítulo 34, que é desenvolver capacidade crítica dos países receptores, que é desenvolver sempre, isso sempre aparece, capacidade para pesquisa e desenvolvimento. Aqui eu já frisei os programas de ensino e treinamento, eles devem refletir, foi aquilo que eu falei da alteração da Constituição, na emenda constitucional número 85, que os recursos eles não são mais voltados apenas para ciência, para ciência básica, mas também para ciência aplicada. Isso pode ajudar, estou falando da realidade do Brasil. Garantir acesso sempre, vamos lá, em particular, preferencialmente, notadamente para os países em desenvolvimento, informação científica. Aqui um tópico interessante. Aqui, a licença, eventualmente, quando se trata de propriedade intelectual, ela tem que ser de uma forma que ela seja abrangente, que ela seja possível para que os países tenham uma amplitude na utilização. Né? Não basta uma licença pura e simples, não. É que, de fato, os países eles nós consigamos aqui com um equilíbrio da tecnologia que existe lá dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Então, aqui nós já estamos nos objetivos e aqui, finalmente, nas atividades que são necessárias. Aqui, ó, cria-se uma rede de colaboração. Aqui ele colocou repartições de patentes. Isso aqui é um termo um pouco mais antigo, mas eu acho que eu imagino que o que ele quis dizer que são os escritórios locais de patentes, né, como é o caso do INPI. A questão de criar relatórios sobre tecnologia mais moderna. Aqui, aí eu puxei um link aqui, os órgãos competentes, como é o caso das Nações Unidas, devem realizar um inventário dos centros de intercâmbio de informações internacionais e regionais existentes sobre transferência de tecnologia, e eu sugiro fortemente, vou fazer um merchan aqui para a OMP agora, eu sugiro fortemente que os senhores mergulhem, para quem não conhece esse WIPO Green, porque é sensacional, um trabalho incrível aqui feito pela OMP, que realmente... Esse vai ser um tema que será abordado, se não me engano, então, no curso. Eu fui um mau aluno, eu não li todos os tópicos, e aí que excelente isso, então, e que bom que eu trouxe só um slide, que eu não vou dar o spoiler, eu mesmo nem teria capacidade para isso, porque eu não conheço a fundo também, mas eu achei
fascinante na breve passagem aqui, e eu vou assistir com certeza essa aula. E aí algumas atividades que são relacionadas ainda sobre o capítulo 34 da Agenda 21, e aqui atribuições para os próprios governos. Alguns governos, algumas prefeituras locais, alguns governos, o Brasil criou a sua Agenda 21. O Brasil criou a sua própria Agenda 21. Então, alguns governos eles já têm um olhar, eles já conseguem ter um olhar relacionado à Agenda 21. Eu trouxe aqui um exemplo de que a antiga Lei de Licitações, a 8666, que agora foi substituída pela nova Lei de Licitações, que já previa a possibilidade de oferecer o que eles chamavam de uma... eu posso dizer, uma preferência para tecnologias, para produtos que respeitem o desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, através de uma licitação, o governo ele pode e deve exercer uma Agenda 21. Ele deve exercer, ele pode exercer o desenvolvimento nacional sustentável. Por quê? Como isso é possível? Oferecendo preferência para aquela determinada indústria, para aquela determinada empresa que traga uma solução tecnológica. O governo ele pode estimular compras públicas utilizando o desenvolvimento nacional sustentável. Então, isso é plenamente possível e eu torço para que cada dia mais aconteça dessa possibilidade dos governos e as prefeituras locais utilizarem esse critério de desenvolvimento sustentável. Então, aqui, o que eu já adiantei um pouco, a questão do impedir o abuso dos direitos, estimular as licenças compulsórias quando possível. Então, tudo isso, senhores, está previsto na Agenda 21 dentro do capítulo 34. Então, aqui o último tópico, temos mais... Chega a 10 minutos? Não, né? Que eu queria, antes de abrir para um pouco mais de debates, então eu vou fazer aqui um voo rasante entre uma conexão que eu acho que vale muito a pena fazer, porque quando eu copiei e colei com a autorização da Ana Viana, aquele slide que eu vou mostrar mais ou menos para os senhores, eu apontei ali que uma das possibilidades de recurso para os países é através da repartição de benefícios. E o que é, afinal de contas, a repartição de benefícios? A repartição de benefícios, esse tema, eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá, agora. Esse tema também nasceu através da Eco 92. A Eco 92 foi muito importante. Olha o Brasil aí liderando um processo que até hoje a gente trabalha em cima dele, isso tantos anos depois. Então, da Eco 92, além da Agenda 21, foram promulgadas a CDB, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Convenção sobre Clima e a Convenção sobre combate à desertificação. Então, na Convenção sobre Diversidade Biológica, que é o principal, continua sendo o principal instrumento via tratado de discussão sobre biodiversidade, aqui foi a primeira vez que um dos objetivos aqui da CDB foi tratar da repartição de benefícios. O que é a repartição de benefícios? É uma contrapartida que existe entre aquele usuário de determinada biodiversidade, usuário de biodiversidade que eventualmente tiver benefícios econômicos em relação ao uso. Esse uso tem que ter uma contrapartida para quem? Para os povos e comunidades tradicionais, que são os verdadeiros guardiões da floresta. E eles é que ajudam muito a manter a floresta em pé. Pois não, alguém está fazendo alguma observação aqui. Silvânia. Talvez tenha escapado o microfone. Então, aqui
Esse é o conceito, na verdade, de repartição de benefícios. É uma contrapartida que existe. Então, se a gente lê aqui o conceito, é uma repartição. O que deve ser, como que é vista a repartição de benefícios? Através de uma forma justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização de recursos genéticos. Então, vejam os senhores, dentro do conceito, e o mais importante eu não iria mostrar fazendo um link com o que eu estou falando, dentro do conceito está aqui o acesso adequado aos recursos genéticos e a transferência de tecnologia, a transferência adequada de tecnologias pertinentes. Então, dentro do conceito de repartição de benefícios, a gente enxerga a transferência de tecnologia. Então, como não ver um liame, um link entre o capítulo 34 e o que foi discutido aqui, que foi determinado como objetivo pela CDB? Então, em razão disso, eu entendo que é plenamente possível enxergar a transferência de tecnologia como uma forma de repartição de benefícios não monetária e entrar numa contribuição daquele montante rechonchudo que o mundo precisa, e principalmente dos países desenvolvidos precisam, para manter equilibrada a sua biodiversidade, para conservar a sua biodiversidade, para que a gente consiga atingir aquelas metas até 2050. Então, essa é uma troca que deve existir, e essa moeda de troca, entre aspas, o Brasil tem para receber a tecnologia de fora. O Brasil e outros poucos países são mega diversos. E olha que maravilha, nós estamos aqui. Olha que beleza, nós estamos aqui com discussões com os colegas aqui do bioma amazônico, do Amapá, de outras regiões. Olha que maravilha, isso aqui está no nosso colo e é uma decisão soberana do Brasil definir como vai ser utilizada a sua própria biodiversidade. E pode muito bem ser uma moeda de troca entre essas grandes premissas que nós enxergamos aqui através da transferência de tecnologia. Então, da CDB veio Nagoya. Nagoya eu praticamente nem vou mencionar aqui, vai ter uma aula sobre isso. Então, o que é Nagoya? É uma troca entre os países provedores e os países usuários. Os países provedores de biodiversidade e os países que querem fazer uso dela. Então, essa troca pode acontecer com base numa repartição de benefícios, e a repartição de benefícios ser um elemento, configurar como um elemento para que a repartição de benefícios de forma não monetária aconteça. Para isso, e aqui eu vou deixar algumas perguntas, qual o volume de negócios que existe hoje de repartição de benefícios global? Porque aqui a gente consegue enxergar o ABS Clearing House dentro que é esse sistema de transparência. Se eu estou aqui no Brasil, eu quero saber como que é o critério de acesso e repartição de benefícios na África do Sul, eu clico aqui na África do Sul e aparece aqui para mim. Não só para mim, mas para todos nós. Então, esse foi um critério aqui de transparência, esse ABS Clearing House, que foi criado pela CDB. Foi genial. Mas, dentro de todos os indicadores aqui, não tem essa informação. Será que seria possível... qual é o valor de negócios envolvendo repartição de benefícios hoje? Será que é pequeno? Qual é o valor de negócios envolvendo repartição de forma não monetária? Qual é o ABS Clearing House poderia mostrar indicadores de negócios? Alguns são sigilosos, sabemos, outros não. O Brasil abre essa informação. Vocês sabem quanto tem no Fundo Nacional de Repartição de Benefícios hoje aqui no Brasil? 4.800.000 reais. É um número pífio, para dizer a verdade, pelo tamanho que o Brasil representa e pelo número de espécies que o Brasil tem. Mas nós abrimos. Por que eles não podem abrir? Não tem que ter aqui um equilíbrio nesse jogo? Aí tem uma sensação de que ainda a repartição de benefícios não funciona da maneira que deveria funcionar. Por quê? Porque existe hoje muita discussão sobre
a repartição de benefícios através do DSI, que é o Digital Sequence Information, que é isso foi um entrave na COP15 e, na verdade, destravou pela COP15, que parece que vai ser criado agora um grande sistema multidisciplinar, extrapolei um minuto, multidisciplinar e multilateral, melhor dizendo, para que haja essa possibilidade de maior reciprocidade na repartição de benefícios. Então, como eu prometi, comecei com o slide, terminei com o mesmo slide. Quem tem que pagar essa conta? Transferência de tecnologia pode ser uma aliada? Essa eu respondo. Me parece que sim. Mas quem tem que pagar a conta, eu deixo aqui para que a gente possa discutir. Tá bom? Muito obrigado. E aí eu abro aqui, eu tiro aqui o stop share para que a gente possa discutir nesses próximos 10 minutos. Muito boa discussão, realmente excelente. Foi realmente muito enriquecedora o seu ponto de vista. E eu abro aí para quem quiser abrir o microfone e fazer alguma pergunta pontual, senão a Isabela também pode conduzir. Acho que o professor ele já sanou todas as dúvidas e mais algumas, né, com a interação pelo chat. Olha, parabéns, isso é difícil. A gente que dá aula, né, Cecília? Apresentar slide e ler o chat. Eu tentei aqui, mas eu acho que se eu fosse até o final assim, aí eu não ia conseguir fechar, né? Aliás, faltaram algumas perguntas aí. Se vocês quiserem fazer agora... Teve uma pergunta falando sobre a Sul-Sul, a parte de transferência de tecnologia Sul-Sul de conhecimento, né? Não só tecnologia, mas como que é essa relação com nossos irmãos. Sim. Eu não tenho aqui indicadores e informações sobre isso. Eu acho que é um ótimo ponto. E mais... Eu sou super favorável a um acordo do Mercosul, o Mercosul se unir novamente a um acordo com a Europa e com outros continentes, porque eu acho que o Brasil ia ganhar muito com isso. Tem gente que enxerga completamente o contrário, mas eu acho que não, eu acho que o Brasil ia ganhar muito com isso. Muita gente elogiando aqui, vocês são muito generosos, muito obrigado. A Priscila está falando não só Mercosul, mas também os países africanos de língua portuguesa que estão aqui representados. Sul-Sul, claro. hemisfério Sul-Sul também, né? Com a África, Índia, né? A gente tem com os BRICS, aí só pega a África do Sul, mas realmente a gente tem pouca interação, né? Com países africanos. Muito pouco. Eu não tenho indicadores claros, como eu disse, tanto do Mercosul como do Sul-Sul, que agora eu entendi o ponto que vocês estão trazendo, mas eu não tenho essas informações. Vou atrás. Bom, continuam os elogios aqui, muito bom formato. Todos muito generosos aqui. Não. Foi realmente, a gente sabe quando a pessoa domina o assunto e sabe ensinar, porque é difícil, né, você ter os dois também. Ter os dois, Olha, parabéns, professor Marinello. Não conhecia as tuas aulas, agora virei fã. Vou agradecer a Érica também. Me incluam nas próximas aí. Me incluam nas próximas. Vamos por favor. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Muito Vou fazer 2 anúncios paroquiais aqui, 3, na verdade. O primeiro é que o formulário de satisfação, isso tudo que vocês estão escrevendo no chat não vale, tá? Tem que fazer lá no formulário. Vocês estão agradecendo e dizendo que a palestra foi ótima, tem que pegar o link ali que está no WhatsApp de vocês e colocar ali, que é para daí ele receber também todo esse feedback, tá? Segunda coisa é uma notícia quente que eu estou lançando para vocês agora. Como vocês sabem, a Academia da OMP ela tem programas de mestrado com universidades no mundo todo e tem um sistema de bolsas também, que é super difícil. E eu fiquei sabendo na Encolha, eu vou divulgar daqui a pouco, que estão procurando especificamente brasileiros para a Universidade de Tongji, na China, e para a Universidade de Singapura de Business. Então, corram lá no site da Academia da OMP, quem estiver interessado, deem uma olhada. Eu acho que as inscrições vão até meados de abril, então ainda dá tempo de separar a documentação com calma. E a notícia que eu tive foi essa, que o Fundo Fiduciário da China quer brasileiros e não tem candidato suficiente. Então, olha a oportunidade, né?
Eu queria fazer um Bom, agradecimento aqui ao Augusto Miranda, que eu estou vendo aqui, de Angola. Que beleza, Augusto. Muito obrigado por estar aqui. E olha, ele diz o seguinte: temos também um pulmão a preservar, a conservar a floresta do Mayombe, na província de Cabinda. Excepcional. Vamos brigar por eles, vamos brigar por recursos, Augusto. então, não, Daniela, não tem doutorado. A Academia da UAMP ela não oferece doutorado ainda, só está no nível de mestrado. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer alguma última consideração? Então, se não é o caso, eu vou agradecer a todo mundo. E amanhã a gente se reencontra aqui às 9 da manhã. Professor Marinello, mais do que bem-vindo para participar das discussões, também para acompanhar as aulas. E muito obrigada a todos. E a gente se encontra amanhã. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Excelente dia para vocês. Até amanhã.